Olá pessoal, Denise da Conectarium, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre essa semana, nosso papo semanal? Vou falar, claro, sobre a lua nova dessa terça-feira. Estamos na temporada taurina, então a lua nova é sempre Sol e Lua juntos. Então, dia 11, às 15h59, pelo horário de Brasília, 21 graus e 17 minutos de touro. Eu brinco sempre aqui ou lá no Instagram, né, Denise_Conectarium Astrologia. Também tem outra conta lá, pessoal, para vocês seguirem, que é o Astro Thinking _. Então, vou deixar aqui embaixo, que é a minha conta que junta astrologia com inovação. Inclusive, tem um workshop começando dia 15 de junho. Dá uma checada lá, tem detalhes na conta do Astro Thinking. Você que é interessado em como conectar, como fazer essa conexão do seu mapa individual com uma ferramenta de inovação para a gente colocar a vida em movimento. A gente está em sintonia com o cosmos, ao mesmo tempo que a gente não para de movimentar a nossa vida, né? Eu também tenho aqui no canal o nome, né, de empreendedorismo pessoal, para a gente usar o que a gente está ouvindo aqui para que algo emerja dentro de nós, para que algo se processe dentro da sua realidade, da sua individualidade, da forma como você lê isso aqui que a gente está falando, que é muito de cada um, né? Mas a semana de lua nova é a semana onde Sol e Lua estão juntos, né, no dia da lua nova, convidando novas sementes, novos inícios. Agora é a vez taurina, os dois a 21 graus de touro. Eu sempre comento os graus, caso você conheça seu mapa. Se não conhece, tem vídeo no canal explicando como tirar o seu mapa individual gratuitamente pela internet. E aí você começa a ver onde estão os graus, onde estão os signos. Fica mais fácil para você acompanhar aqui ou tirar também outros proveitos, tá bom? Quando a gente está falando de touro, que é a temporada agora, a gente está falando de um signo que gosta, né, que busca estabilidade, segurança, preservação. É um signo de terra fixo, da modalidade fixa, é a fixação, né? Os signos têm a simbologia das estações do ano no hemisfério norte, então ele simboliza o pico da primavera no hemisfério norte. Então toda a questão de florescer, fertilidade, a fixação, né, no sentido de buscar essa consolidação, permanência, manutenção, persistência, os sentidos, né, toda a questão dos 5 sentidos, do nosso senso de realidade, do físico, do corpo físico, da terra física, né, a terra que a gente habita, tudo que se relaciona ao mundo concreto e material. Também a economia é regida por touro, né, como a gente busca recursos, como a gente zela pelos nossos recursos, como a gente mantém e dá estabilidade a esse mundo material, esse mundo concreto. Então, assim, para você já ir pensando, né? Então, sempre como a gente vai fazendo essa ponte para a nossa vida, realidade individual, o que você pode pensar no que você está fazendo hoje, em termos de concretude, em termos de senso prático, em termos de olhar a realidade tal como ela é? É um signo de terra que tem, agora, toca essa música, né? A gente está mais sintonizado com essa energia de estabilidade, de persistência, né, de segurança, de calma. Então, o que tem a ver com os seus projetos, com os seus sonhos, com aquilo que você está vivendo agora? Essa energia de estabilidade, de busca por segurança que touro se propõe, né? Aí a gente vai olhar os aspectos que estão mais proeminentes no mapa dessa lunação, no mapa dessa lua nova, que permeia a semana, permeia o ciclo de 28 dias de alguma maneira. E a gente vai ver também na lua cheia como esse ciclo está se culminando. Esse é um período super importante, né, pessoal? Tudo que a gente está falando aqui desse mês de maio é importante porque a gente já entra numa fase pré-eclipse, ou já estamos de alguma forma sentindo esse movimento de eclipses. Vão ser a primeira dobradinha, sempre vem numa dupla, né, com intervalo de 15 dias, de eclipse no ano. Então, vou falar mais dedicadamente aos eclipses, mas é importante a gente já ir se sintonizando com isso. Esses aspectos que estão acontecendo agora, de alguma forma, a gente já está plantando sementes. É a lua nova desse ciclo de eclipse, que acontece o primeiro dia 26 de maio a 5 graus de Sagitário e o segundo dia 11 de junho a 19 graus de Gêmeos. Eixo Gêmeos e Sagitário, aliás, onde estão caindo os eclipses caem por 1 ano e meio mais ou menos no mesmo eixo. Esse eixo está sendo acionado desde maio de 20 até dezembro de 21, tá bom? Então a gente já tem, em épocas de eclipse, são luas novas e cheias
mais intensas. Então, agora o que a gente está plantando em termos de lua nova, agora em Touro, vai culminar na lua cheia do dia 26, lá em Sagitário. Então, a gente já pode ir pensando nessa vibe, né? Que o que se desenrola em épocas de eclipse tem um desdobramento mais longo, mais importante. Os temas que aparecem, eles acabam necessitando de mais tempo para elaborar, né? Ou tem uma ressonância maior ou mais intensa. Então, o que é que a gente está plantando agora, nessa lua nova, que a gente pode já ir encaminhando na direção que a gente quer, que a gente gostaria, o que vai ser melhor para nós? Os aspectos que eu estava comentando, né? A lua nova traz aspectos, os mais proeminentes que eu queria comentar com vocês. Para mim, o que mais me chama atenção é o bom aspecto, né? Um aspecto harmônico com Netuno. Então, Sol e Lua juntos, em harmonia com Netuno, que é o planeta, né? Do mundo sutil, das sutilezas, da intuição, de um refino, espiritualidade, a gente se conectar com algo maior, empatia, o nosso lado artístico, compaixão, são todos temas de Netuno, né? O não mental, a percepção sutil, a receptividade. A gente está nesse movimento, então, com essa lua nova, de pensar do ponto de vista de manutenção e prático de Touro, e o lado espiritual, e um lado de compaixão, e um lado inclusivo a que se propõe Netuno. Fica mais evidente que Netuno é um aspecto super importante, toda essa energia netuniana, também nessa semana, quando Júpiter, o grande benéfico, ingressa em Peixes. Vale a pena a gente falar só sobre isso, mas só uma palhinha, porque Júpiter está em Aquário, faz uma passagem breve pelo signo seguinte, que é Peixes, de 13 de maio até 28 de julho. E aí, depois ele só vai entrar no finalzinho do ano, lá nos últimos dias de dezembro, em definitivo em Peixes novamente. Os planetas têm esse hábito de fazer um trailerzinho, de dar uma entrada rápida, de poucas semanas no signo seguinte, meio que para ir convidando a gente a pensar o que a gente quer fazer com essa energia. Júpiter é o regente tradicional do signo de Peixes, então ele está em casa nesse signo. Então, na astrologia tradicional antiga, Júpiter regia Peixes, e na moderna, Júpiter rege também Sagitário. Ambos, né, Peixes e Sagitário, tem uma questão, né, de fé, de espiritualidade, são diferentes, bem diferentes, mas tem esse contato com a fé de alguma maneira, né? Então, os signos, né, principalmente Peixes agora, tem uma entrada, ele anda só 2 graus nessas poucas semanas que ele fica em Peixes, mas onde passa Júpiter, passa a expansão, passa a benevolência. Ele entrando em Peixes, a gente entra em contato com esse signo que fala desse altruísmo, dessa empatia. Netuno é o outro regente de Peixes, né? Então, por isso que eu comentei que esse aspecto forte de Netuno na lua nova, ligado ao fato de Júpiter entrar em Peixes, tem uma ligação muito íntima, né? Então, a ligação é o contato com a espiritualidade, com a compaixão, com somos todos um, essa união, essa dissolução da matéria num sentido, a busca por uma elevação, por uma transcendência de Netuno e Peixes muito fortes. Numa época taurina, né? A gente precisando equalizar esse mundo da matéria, esse mundo palpável e concreto, com o mundo espiritual, com o mundo transcendente, fazendo uso de compaixão, fazendo uso da nossa sensibilidade. É um período que a gente pode estar com a emotividade muito mais latente. A Peixes rege as águas, né? As águas oceânicas, as enchentes, os encharcados da vida, né? Então a gente tem uma sensibilidade maior. Por isso é tão importante a gente estar ligado com isso, ligado com essa percepção, com essa compaixão, né? A gente usar essa sensibilidade da melhor forma possível. Na lua nova, a gente ainda está um pouco mais afastado desse aspecto, mas ainda interessante, Sol e Lua em Touro, no melhor aspecto mais harmônico, que é o trígono, com Plutão, que está em Capricórnio. Os dois, né? Então a gente está falando de 3 planetas em signos de terra. Plutão, que vem fazendo uma grande transformação em Capricórnio, desde a entrada em 2008, a conjunção com Saturno no início de 20, que
que espelhou tudo que a gente está vivendo, e até 2023, em definitivo 24, né, ele fica ensaiando sair de Capricórnio, a gente está vivendo ainda uma grande reestruturação, uma grande transmutação dessa realidade, né, um novo status quo, e que já diz muito ao que veio, porque ele está lá transitando nos últimos graus de Capricórnio, mas a gente tem até 2023 e 2024 para cavucar tudo que a gente não raspou ainda. A gente já fez um monte de coisa, já fomos fundo, mas esses últimos anos que a gente tem é uma sobrinha, uma manobrazinha, um tempo extra que a gente tem para olhar realmente até o fundão, porque Plutão fala das profundidades, o Deus do mundo subterrâneo, da gente olhar tudo que tem que olhar. Esse aspecto na Lua Nova, de Sol e Lua em Touro, ajudando esse Plutão em Capricórnio, eles jogam o mesmo jogo, né? O elemento terra, com um olhar mais prático, com um olhar pé no chão, ajuda a gente a poder olhar com firmeza, com base, né? com centramento, esse vasculhar que Plutão se propõe até lá o final até 23, 24, tá bom? Outro aspecto, temos o Mercúrio, que está em Gêmeos, pleno, né, no seu signo de regência, faladeiro, trocando informação, um ano de bastante informação que a gente tem, toda essa questão de notícia, de aprendizado, de propagação, de curso, de fake news, de tudo que a gente vive, a informação multiplicada está muito forte nesse ano. A passagem agora de Mercúrio por Gêmeos no mapa da Lua Nova faz um aspecto de conjunção, então traz luz, traz essa razão para o nó do norte, que é aquela bússola, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe, mas enfim, o nó do norte é onde a gente tem um rumo, né? Onde a gente precisa se colocar num aprendizado, né? Porque a bússola, que é o nó do norte, fala de onde a gente tem que mirar, apesar de termos uma certa dose, uma boa dose, talvez, de receio com relação ao nó do norte, porque ele é o desconhecido. E o nó do sul fala do que a gente traz de conhecimentos já de zona de conforto. O conhecimento, talvez, para quem acredita, ou vem de outra vida, ou vem já muito algo que a gente faz com o pé nas costas, né? Então, Mercúrio, a razão, no seu signo de regência, tocando o nó do norte, dá oportunidade para a gente usar da razão, usar da comunicação, para a gente ir rumo àquilo que a gente precisa desbravar, para a gente olhar com um racional em cima disso. O Mercúrio está ali, né, também transitando pelo signo onde passa os eclipses, né, que é Gêmeos, então uma forcinha a mais para a gente pensar como que a gente pode usar da razão, usar de um pensamento mais claro, mais lógico, para atingir essa bússola, esse norte que a gente quer alcançar. No mapa da Lua Nova também, Urano, um ótimo aspecto com Marte, Marte em Câncer, Urano em Touro, velocidade, energia, inovação, originalidade, uma cooperação, né, entre a nossa ação, o nosso impulso e um lado mais inventivo, a gente podendo olhar por olhares diferentes, olhar de uma forma que a gente não tinha visto antes, levando em conta que o Marte está em Câncer. Então, Câncer a gente olhar como a gente tem agido em relação a cuidados, a cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa vulnerabilidade. Marte aqui pede esse cuidado para a gente, né? Esse cuidado do lado mais emocional, mais emotivo, apesar né, com toda a chance da gente poder fazer isso com originalidade, com inventividade, com a nossa autenticidade, a palavra que eu estava buscando. Saturno ajudando muito esse Mercúrio, né? Então um aspecto excelente essa semana, no meio da semana, Saturno e Mercúrio juntos, né? Juntos não em conjunção, em trígono, num aspecto do mais favorável. Mercúrio em Gêmeos, Saturno em Aquário, ambos signos de ar, portanto fazendo um bom aspecto, jogando o mesmo jogo. Traz para a gente a possibilidade de concentração, de sedimentar o aprendizado, de ter cautela da maneira como a gente fala, discrição,
precisão, planejamento, a comunicação mais sintetizada, mais cautelosa. Então aqui a gente tem uma oportunidade de olhar, comunicar, traduzir o que a gente quer traduzir de uma maneira prática, de uma maneira estruturada, usando de planejamento, facilidade para a gente lidar com temas burocráticos, papelada, coisas que normalmente são difíceis ou que exigem mais ou que demoram mais, tendo facilidade agora, então se você está em algum desses movimentos. E eu queria fechar, então, comentando, a gente falou bastante do Mercúrio da comunicação, que logo, logo ele entra no seu movimento retrógrado. Mercúrio, em 2021, a gente já vem comentando que ele retrograda em signos de ar. Em 20 retrogradou em água, que é emoção, emotividade, enfim, tudo autoexplicativo, isso em 20. Em 21 é curioso, a gente está vivendo essas questões todas relacionadas a ar, né? O drama do Covid que envolve essa questão de respiratória, que tem tanto a ver com ar. Então, retrogradou em Aquário em fevereiro, agora retrograda de 29 de maio até 22 de junho em Gêmeos, e depois ele retrograda em Libra, que são os 3 signos de ar. Enfim, pessoal, vamos aproveitar. Então, espero que essas dicas, de alguma forma, você consiga ir fazendo essas conexões com o que emerge para você na sua vida. E é um período da gente olhar as bases, né? Olhar o que fertiliza, olhar o que tem chão firme. É a temporada taurina para a gente olhar para o concreto, para o material, para os recursos, de uma maneira empática, compassiva com esses aspectos de Netuno, considerando o outro, considerando a nossa intuição, enfim. Quero desejar para você uma ótima semana de lua nova, um ótimo novo ciclo lunar para todo mundo. E a gente se vê por aqui semanalmente, tá bom? Beijo enorme, fica com Deus. Tchau, tchau.